Então, hoje a gente está chegando aqui na 10ª aula de apometria e hoje a gente continua ainda na trilogia ainda dos processos obsessivos. Hoje é volume 2, autoobsessão. Então, muito bom quem chegou até aqui, quem está realmente acompanhando todas as aulas, está praticando. Porque agora a gente já entra, já começa a entrar mais na parte prática, né? Então, no começo a gente faz uma introdução, né? Da parte teórica, daquela coisa mais geral, de chakras e tudo, para às vezes tem alguém que é muito leigo, né? Que não entende, e também os exercícios para a gente ir se conhecendo um pouco, porque a partir de agora, né? A aula passada a gente já começou a adentrar, né? Que a gente tratou que obsessores, né? E aí foi a 9ª aula. São 18 aulas. Então agora a gente já passou da metade, está na segunda metade, onde que a gente está no auge do curso, vamos dizer assim, que agora a gente começa a entrar na prática mesmo da apometria, que é o que a gente vai fazer mais na prática. Lógico que a gente vê de uma forma mais pontual, né? E vai chegando para o final, a gente vai juntar essas partes para fazer a apometria como um todo, né? Então, ontem a gente fez a questão dos processos obsessivos, antes a gente fez a questão de alguma parte de tratamento para a saúde, né? Limpar o ambiente. Ali nessa aula a gente vai tratar a autoobsessão e na próxima retirar aparelhos e tudo mais. Então, a gente vai fazendo isso picado para mais na frente juntar tudo, porque tudo isso está dentro de uma sessão de apometria, né? Pode acontecer dentro de uma sessão de apometria e vocês podem, né, atuar e tratar tudo isso. Então, hoje a aula é sobre autoobsessão, que é a principal, vamos dizer assim, dentro do tratamento de apometria, é tratar a autoobsessão, que é tratar as subpersonalidades dessa vida e das personalidades de vidas passadas também. Porque por mais que a gente também tire obsessor, que a gente tire outras coisas, né, e tudo mais, mas a coisa mais terapêutica da apometria é o processo de tratar as autoobsessões, que é a nossa capacidade de nos obsediar. E se dá de uma forma um pouco diferente, né? Mas ao mesmo tempo igual à obsessão. A diferença é que o agente, em vez de ser um agente externo, ele é um agente interno. E aí a gente tem essa divisão entre a subpersonalidade e a personalidade múltipla ou personalidade de vidas passadas, né? Que a gente vai ver a definição lá na frente. Mas como é que se dá esse processo de autoobsessão? Teve uma vez que a gente fez a apometria, essa eu não esqueço dessa. E aí a gente fez a apometria de uma pessoa e aí apareceu lá que ela tinha uma parte dela, a sua personalidade dela, que ficava torturando ela. Aí ela mandou uma mensagem assim, né? Tipo, mas como assim? Eu me torturando? Mas a gente sabe que é o mais comum, né? Todo mundo tem, né? O pior é a gente mesmo, o pior não é o obsessor, o pior é a gente mesmo. E a gente se tortura muito, né? Hoje se fala de autossabotagem, dessas coisas tudo, de crenças limitantes e tal. Na verdade, tudo isso, a gente for olhar do ponto de vista energético e espiritual, é tudo um processo de autoobsessão. Então, esse processo você tem uma personalidade dessa vida e que pode se fragmentar. Não necessariamente fragmentar no sentido de partir, porque se partir, aí a gente entra no processo esquizofrênico, né? Mas não é partir, é um processo de desdobrar. No Apometria a gente fala muito de desdobramento, né? Mas é um desdobramento, aí é a parte mais psicológica, vamos dizer assim, né? Então a gente tem a personalidade na nossa psique, mas tem as subpersonalidades, né? Ou tem aquelas que se derivam,
como se fosse um desdobramento. Quando você passa por alguma coisa e no final, quando você olha, a gente sempre pode olhar muito para quem conhece o campo morfogenético, assim, é um negócio assim que é sempre memórias, né? Então você vai construindo memórias que te obsediam e que acabam pela prática, pela repetição, acaba se tornando entidades vivas. Então, essa sua personalidade, ela acaba se desdobrando nessas subpersonalidades, sejam boas ou não. No caso aqui, a gente trata as que não são legais, né, que te atrapalham. E também as personalidades de vidas passadas, que é uma coisa bem interessante que a gente não vê em outras terapias, né, energéticas espirituais tratar dessa maneira em relação a vidas passadas, porque aí que tá, a apometria ela não é uma regressão de vidas passadas, mas sim ela vai tratar os aspectos despertados hoje que está conectado com vidas passadas, mas ela não é um processo de regressão de vidas passadas, né? Às vezes as pessoas perguntam se, né, se tem a ver, se não deixa de ser, por exemplo, aparece alguma coisa de vidas passadas, não deixa de ter né, você conhecer um pouco das suas vidas passadas, mas é muito diferente no processo de regressão de vidas passadas em que você vivencia, que você vai lá e vê todo o processo. Uh, e também aqui a gente faz de uma forma bem mais dinâmica, né? Tem centros espíritos que eles vão descrever, né, todos os equilíbrios dessas personalidades de vidas passadas e como é que isso te afeta. Então, vão ser mais detalhistas, né? Como a gente faz de forma mais rápida, né? A gente é bem pontual, então a gente não entra nos detalhes de vidas passadas. Então, às vezes, é uma coisa muito geral que a gente fala. E também é aquela coisa assim, a gente não sabe, e aí a gente entra numa coisa muito complexa, né? Que é a mente humana. Então, você não sabe se aquilo é de vidas passadas, exatamente de vidas passadas, às vezes é de vidas passadas, mas você não sabe também se aquela vida passada é a vida passada mesmo ou é a imaginação que tinha algum processo auto-obsessivo da pessoa em vidas passadas. Então, não dá para saber ao certo. Mas o negócio é fazer sentido e ser tratado. Às vezes perguntam sobre, mas e se, não sei, se eu estou imaginando muito, acho que no exercício da semana passada as pessoas ficaram falando isso, né? Vocês ficaram falando isso, não sei se é imaginação, mas é que é muito difícil a gente traduzir com o nosso cérebro as coisas. Então, a gente tem que ser somente pontual, né? Somente aquilo que é necessário, essencial para a pessoa saber. Isso é importante também para a gente deixar como registro e também para ser repassado como feedback para as pessoas que fizerem a apometria, né? A gente não vai falar detalhadamente, né? Porque não é uma regressão de vidas passadas, para a pessoa saber o detalhe da vida passada dela. A questão mesmo é tratar o desequilíbrio. E um livro muito bom para vocês, né, estudarem, saber a diferença, esse livro aqui, chama Conflitos Conscienciais, que é as personalidades múltiplas e subpersonalidades do J.S. Godin, que é o maior especialista em apometria do Brasil e acho que do mundo, né? Pelo menos é o mais estudioso. Esse é o melhor, esse é o mais estudioso. E aí nesse livro aqui ele vai definir o que é a subpersonalidade e o que é personalidade múltipla. E aí ele vai fazer uma descrição bem completa. Aqui a gente vai pegar só uma parte, só para a gente ter noção do que é isso. Mas aqui ele vai definir bem melhor. Então, e tem esse livro em PDF. Assim. É lógico que assim, é bom comprar o livro, né? O autor está vivo ainda. Mas tem ele em PDF também, para quem quiser. Acha fácil na internet. Então, uma das coisas que acontece dentro desse processo de auto-obsessão, que a gente tirou lá da apostila oficial do curso de apometria, é a síndrome de ressonância vibratória compassada.
Então, nesse processo, a pessoa ela entra em ressonância com alguma vivência do passado, são vislumbres, ou pode ser coisas até mesmo que sejam provocadas também pelos obsessores. Que a pessoa começa a ter flashes ideoplásticos, né, que são algumas imagens animadas que são muito vívidas, né, de encarnações anteriores e que acaba atormentando a pessoa, principalmente quando ela teve ações muito prejudiciais, às vezes até muito prejudiciais contra si mesmo, né? Então acaba que isso fica uma tortura psicológica, vamos dizer assim. E a gente pode, vamos dizer assim, despertar essas ressonâncias com o passado a qualquer momento, de qualquer das maneiras mais inusitadas possíveis, né? Tipo um presente, uma pessoa, um olhar, uma joia, uma paisagem, uma casa, um móvel, qualquer coisa pode trazer essa memória de vidas passadas, vamos dizer assim, abrir esse registro e fazer com que a gente entre em contato com uma emoção nossa ou com um sentimento, com alguma coisa que faça que a gente ressoe em vibração com esse passado. Inclusive, uma das técnicas para tratar é a gente fazer, né, a quebra de sintonia com o passado. Porque quando a pessoa ela entra nesse processo, às vezes é muito inconsciente, então a pessoa não está percebendo que aquilo está acontecendo, mas às vezes isso é meio nítido. Mas às vezes a pessoa não percebe que ela está em ressonância com o passado. Muitas coisas estranhas acontecem, ou a pessoa começa a ter umas ideias muito estranhas, ou de repente a pessoa começa a ter pânico que não tinha antes, começa a ter depressão que não tinha antes, ou começa a ter vários outros sintomas neuróticos ou sensações de angústia, desespero e outras coisas assim, mal-estares, que é através desse processo de auto-obsessão por essas imagens que ficam flutuando na cabeça da pessoa, que são recordações de vidas passadas. A gente sabe que a gente carrega toda essa memória e que essa memória ela fica, vamos dizer assim, disponível nos campos energéticos. E a gente tem o maior acesso a elas. Então é meio difícil, mesmo um vidente, ver o que você foi na vida passada, mas quando você desperta isso fica uma coisa mais evidente para você mesmo. Então, às vezes, a gente tem muito essa ressonância, é uma coisa que a gente mais trata dentro da apometria, essa ressonância com o passado. E o passado de vidas passadas e o passado dessa vida. Eu gosto de pensar que a apometria é como se você alongasse o processo, assim, você olhasse panoramicamente o trauma da pessoa, o problema da pessoa em várias encarnações. Porque, por exemplo, a pessoa pode despertar isso na própria vida. Então, nessa vida de hoje, né? Então, você teve um trauma na infância, de repente você passa por algum lugar que te lembra aquilo, e aquilo acorda em você, desperta essa memória que está lá guardada, e aí você começa a passar mal, a se sentir mal, e aí entra num processo muito difícil só porque você lembrou daquilo, alguma coisa ativou essa memória que estava encoberta, que estava camuflada às vezes, ou ali ainda que não estava ativada. E você entra em ressonância com aquilo. E pensar em vidas passadas é a mesma coisa. Até mesmo porque as nossas vidas, elas se repetem, né? Não é muito diferente uma vida da outra. Geralmente demora um pouco a mudar, né? Dependendo. Apesar que o mundo está mudando muito rápido, né? Isso hoje já não vale tanto, mas é, acaba que é uma coisa também que acontece muito, que a gente trata na apometria, que é essa ressonância vibratória com o passado. Outra coisa que acontece é as correntes mentais parasitas autoinduzidas. Essas correntes mentais induzidas, parasitas autoinduzidas, são a nossa própria criação.
Lembra que a gente está falando de autoobsessão. Então, é a própria nossa própria criação. Como, por exemplo, a preocupação exagerada. Tudo isso gera uma corrente mental parasita autoinduzida. Hoje até uma pessoa da apometria perguntou, mas esse negócio, o que é miasmas, larvas astrais, a gente cria isso? A gente às vezes cria isso. Por exemplo, essa questão das correntes parasitas autoinduzidas a gente cria. E acaba que isso vai, com o tempo, como parasitas, vai nos adoecendo. Que aí entra naqueles processos em que as emoções adoecem o corpo também. Então, começa no mental, com os pensamentos, aí a pessoa começa a colocar emoção naquilo, e aí, de repente, a pessoa já está com alguns problemas físicos por conta dessas correntes mentais parasitas autoinduzidas. E acaba que isso provém muito de um desequilíbrio emocional e mental, né? Pessoas impressionáveis ou muito sensíveis acaba criando esse circuito de autoobsessão, que é esses pensamentos repetitivos de forma negativa. Uma das coisas que mais comuns dessas correntes parasitas é o medo, né? Aquele medo patológico mesmo, aquele medo estranho, assim. Não o medo da sobrevivência, mas um medo psicológico. E aí esse medo vai virando um pânico, que vai ficando cada vez mais complexo, vai chegar um momento que a pessoa ela fica cheia de fobias, de angústias, de pânicos, né? E várias síndromes psicopatológicas. E a apometria consegue captar isso. E aí é interessante porque, assim, às vezes que a gente percebe assim nos tratamentos de apometria, de repente você recebe um feedback, a pessoa fala assim, foi tratado o sentimento de angústia e um mal-estar. Aí você fala assim, mas como assim? E aí é exatamente esse processo de captar essas correntes parasitas autoinduzidas, né? Que são, quando a gente pensa em sentimentos, pensamentos, emoções, são tudo energia que podem ser transferidas e captadas, né? No caso da apometria, a gente faz essa captação, o tratamento e devolve tratado para a pessoa. Então, às vezes, isso é muito comum. Quem já passou pela apometria já viu, né, os feedbacks falando de coisas assim, a sensação disso, foi tratado o sentimento de apatia, de medo e tudo, porque às vezes foi tratado só aquele sentimento. Aí a gente tem um pouco de diferença. Às vezes isso faz parte de uma subpersonalidade, mas às vezes isso ainda não chegou a ser uma subpersonalidade. A subpersonalidade, ela começa, ela toma vida para te auto-obsediar como uma coisa sua, mas que acaba se voltando contra si mesma, quando ela começa a ter uma vivência. Quando a pessoa só fica pensando, às vezes é só uma corrente, né, mental. Mas quando a pessoa cria vivências com aquilo, ou passa por coisas físicas, pode chegar a virar subpersonalidade. Então, ela precisa de um pouco mais de realidade, vamos dizer assim, de movimento, de ação, para ter um certo repertório. E aí tem a distinção entre você ver uma subpersonalidade e uma personalidade de vidas passadas. A subpersonalidade é sempre a forma da pessoa nessa vida, quando você visualiza ela, só que, por exemplo, sei lá, com angústia. Então, você vê, né, vou pegar aqui a Paula. Eu vejo a Paula mais que angustiada. Então, essa é uma subpersonalidade da Paula, que às vezes tem todo um repertório, assim, né, de ideias próprias, de um jeito próprio ali, que às vezes é conflitante com aquilo que a sua consciência, principalmente a consciência sua ordinária,
que está aqui quer ou com outras partes da sua própria consciência, onde que a gente tem esses conflitos, que ele chama aqui conflitos conscienciais, ou essa confusão mental, você mesmo brigando com você mesmo. Então, essa é uma subpersonalidade. Agora, personalidade de vidas passadas é aquela que já tem a aparência da vida que a pessoa viveu em outras encarnações. Então, ela é da época do Império, não sei o quê, então ela toda vestida de realeza e tudo, com os vestidos longos e tal, com cabelo diferente do que ela tem hoje. Aí isso é uma personalidade de vidas passadas, que diz respeito àquela época e tudo. A subpersonalidade, ela tem a aparência da pessoa nessa encarnação, que tem a ver também com os desequilíbrios dela dessa vida. Outra coisa que tem também no processo de autoobsessão é a recordação tormentosa, fragmentária de encarnações anteriores. Tudo parece a mesma coisa da primeira, mas é um pouco diferente. Nessa síndrome não há imagens, nem vislumbre de cenas vívidas em existências anteriores, enquanto que a ressonância acaba que tem. Então, essas são apenas recordações tormentosas, fragmentárias, são só pedaços, né? Então, o doente tem súbito mal-estar, angústia ou estados depressivos que repetem ao sofrimento de outras vidas, sofrimento este que parece consequência de algo indefinível, fosco, apenas um vislumbre de sensação, como fragmentos de cenas, tudo esparso e desconexo, mas que se sabe fazer parte de um conjunto que se sente é desagradável. Quando não devidamente tratado, pode se agravar e o quadro por ocorrência mentais parasitas induzida, entre outros. Isso aqui é apenas quando a gente já percebeu isso, a impressão que eu tive quando eu comecei a ver isso nas apometrias, sabe quando você tem um rádio em casa, aquela cena de um rádio assim de fundo, tipo, você tá fazendo outras coisas e o rádio tá falando umas coisas tipo totalmente desconexa daqui da sua realidade, e é só tipo uma voz ao longe que fica te falando assim, que fica como se fosse uma radionovela, só que em pedaços, assim, te falando umas coisas de você mesmo, de vidas passadas, e isso começa, né, que quando se junta com outras coisas, se torna mais forte, como ele fala aqui, né, por correntes mentais parasitas autoinduzidas, ou por ressonância, ou por um obsessor também. Então, lógico que a obsessão mais a auto-obsessão, elas às vezes caminham juntas. Por isso que é aquela coisa. Não adianta só tratar, só arrancar os obsessores, se você não trata a auto-obsessão da pessoa. Porque é a auto-obsessão, às vezes, que convida esses obsessores, ou que convida no sentido de deixar as portas abertas, de deixar possibilidades para que eles usam você contra você mesmo. Porque eles acaba que o obsessor não tem muita força, né? Então ele vai pegar sempre o seu ponto fraco. E aí pontos fracos até mesmo de vidas passadas, né? Então esse processo de recordação é como se fosse um rádio ali falando de fundo, e aquilo vai de certa maneira te influenciando e te atormentando, mas é uma coisa que você não sabe meio que da onde que vem, mas é uma coisa que está ali rodando na sua cabeça, e aí é o processo de auto-obsessão, né? Mas de uma forma bem fragmentada, assim. Porque o obsessor ele também fica ali na sua cabeça, falando um monte de coisa, te enchendo o saco, querendo que você faça algumas coisas. E isso são apenas algumas recordações. E como são suas, aí que tá o lance da auto-obsessão ser uma coisa muito forte. Porque como são suas, é uma coisa que te toca. Uma coisa que você ouvir sobre vidas passadas de outras pessoas. Pode ser que alguma coisa toque em você. Mas quando você ouve da sua própria vida, em você mesmo, aquilo começa a gerar, despertar outras coisas. E aí é onde que entra no processo de auto-obsessão. Então, o que é pior, um processo obsessivo ou auto-obsessivo? Na verdade, o pior é a auto-obsessão, porque essa é a mais difícil de resolver.
É e não é, né? Assim, com a apometria a gente consegue resolver o processo de auto-obsessão em algumas partes, né? Lógico que tem coisas que dependem da pessoa, por isso que a gente sempre fala para as pessoas que é legal a pessoa fazer o processo terapêutico também, não só a apometria. Porque a apometria ela vai tratar uma parte, o processo terapêutico vai tratar a outra. Outro ponto são as estigmas kármicas físicas formando núcleos obsessivos. Esse processo aqui são os processos onde que existe... porque quando a gente reencarna, a gente vai trazendo essas memórias de vidas passadas. Tem gente que nasce com marcas de nascença, marcas bem fortes, né? Não só uma manchinha, mas marcas bem fortes de nascença. E essas marcas, elas representam alguma coisa, uma memória materializada de vidas passadas. E às vezes isso vem como uma coisa que te limita, às vezes, né? Como uma coisa limitante, seja física, principalmente fisicamente, mas que talvez por ser físico também te limita psicologicamente, se for uma coisa, por exemplo, neurológica, né, e tudo mais, ou da coluna também, tudo. Então, a pessoa ela já nasce com isso. E isso é um processo também que acaba despertando a auto-obsessão. Porque ela contraiu esse processo de fazer, de ter essa cicatriz, de ter essas limitações, porque acaba que isso cria um processo de aprisionamento, né? Então, imagina uma mulher que era super vaidosa na vida passada e dessa vez ela veio toda uma limitação física, veio toda deformada, estranha. Então, aquilo para o espírito dela é um grande processo educativo, mas que a nossa alma não entende muito bem, a nossa mente não entende. E aí é onde que a gente entra em conflito com a gente mesmo. Então, isso é um processo auto-obsessivo. É lógico que tem pessoas que se dão muito bem. Eu atendo uma pessoa que tem deficiência física que ela lida muito bem com a deficiência física dela. Não gera um processo auto-obsessivo. Agora, tem outras pessoas que não conseguem lidar bem com essas limitações, com as deficiências e tudo mais, e acaba... às vezes, essas pessoas não chegam a se matar diretamente, mas elas entram num processo de morte simbólica, assim, também. Elas não reagem, ficam, né, não, não procuram viver a vida plenamente e acabam se destruindo aos poucos, e se torturando psicologicamente com essas limitações físicas, que é muito difícil, porque as limitações físicas elas não vão mudar nessa vida, né? Então, e são processos kármicos, né? Que dá para melhorar a qualidade de vida, mas não dá para tirar da pessoa daquilo, não dá para mudar a pessoa. Outro processo são os estigmas kármicos psíquicos, formando núcleos obsessivos. A anterior era da questão do corpo, agora é uma questão psíquica, né? Então, a pessoa às vezes teve hábitos viciosos ou ideias fixas, né? São opiniões sistemáticas, radicais, ódios injustificáveis contra o próximo, raças, instituições. Acaba que tudo isso, na próxima vida, né, cria esses estigmas kármicos psíquicos, né, que são vamos dizer assim, desequilíbrios mentais que a pessoa já nasce com ele, que às vezes não é físico, né? Mas que a ciência tenta colocar muita coisa como físico, às vezes são desequilíbrios mentais que não são físicos, né? E aí também nesse hall entra aquelas pessoas que vivem realidades muito diferentes do que vive hoje, né? E acabam sofrendo psicologicamente. Então, no passado já tiveram grandes cargos, já foram rei, rainha, né? Teve algum cargo de poder muito importante nessa vida, assim, pobre, favelado, fudido, e acabam isso criando um conflito
na pessoa, porque não aceita esse processo de reeducação, né? Então, sempre, as nossas reencarnações são sempre processos educativos para nossa alma. E agora a gente vai falar sobre, especificamente, sobre essa subpersonalidade. Eu já falei algumas coisas e tal, mas agora a gente pode aprofundar mais, porque é o que a gente mais trata, né, na apometria, são dessas duas coisas. Subpersonalidades, que é dessa vida, que são desdobramentos e projeções da consciência física ou personalidade atual encarnada. Comportam-se como se fosse a própria pessoa ou parte dela e apresentam a mesma aparência e são alimentadas por algum desejo, frustração, ódio, raiva ou recalque. Pertence à categoria dos fenômenos personímicos ou psicológicos. Por isso que, nesse ponto, a apometria ela é terapêutica. Inclusive, tem vários tipos, né, várias maneiras de fazer apometria. Tem pessoas que fazem apometria focada apenas nisso, que aí é uma parte muito terapêutica. Aí ela não vai trabalhar esses outros aspectos espirituais, como retirar o obsessor, essas outras coisas. Então, a pessoa foca só nisso. E aí, às vezes, a pessoa faz sozinha, faz em casa, faz na casa da pessoa, porque isso acaba que é um tratamento energético, terapêutico, não chega a ser tão espiritual. E a personalidades múltiplas, a gente chama de personalidades múltiplas, mas a gente pode chamar de uma forma mais, para a gente ter mais identificação, de personalidades de vidas passadas. Geralmente, o pessoal que faz apometria fala na vida passada ele fez isso, ou em outra vida ele era assim, assim, ou teve uma vida que ele era assim, assim. Então, o nome disso seria as personalidades múltiplas, né? Mas ninguém coloca. Ele teve uma personalidade múltipla que era assim, assim, assim. Mas o melhor é você colocar que é uma personalidade de vidas passadas, que são construídas, né, e vividas em outra existência, têm identidade própria, aparência, hábitos, cidades, e podem ter até personalidade sexual distinta da personalidade atual, e tem um momento de surgimento, um tempo de existência que pode ser de dias, meses, anos ou séculos. Porque imagina que existe toda uma memória de todas as suas encarnações passadas em que você se conecta com elas ou não. Então, a gente sempre se conecta com isso, ou às vezes as partes boas, a gente consegue se conectar com uma personalidade de vidas passadas em que a gente foi legal, que nos ajuda hoje, né? Hoje, às vezes, a gente se conecta a personalidades de vidas passadas que não são tão legais e isso acaba criando um conflito com a nossa consciência hoje, porque pensa, é como se fosse o obsessor, às vezes, essas personagens de vidas passadas, porque elas não têm consciência que elas, vamos dizer assim, que elas não estão vivas mais, que elas não estão mais naquele contexto. Então, elas agem como se estivesse naquele contexto e, às vezes, agem como se fossem donas de você. Aqui no livro do Goodyear, ele fala um pouco mais sobre isso e fala sobre a própria experiência dele. Então, ele falou que tem personalidades dele, de vidas passadas, que auxiliam ele no próprio processo da apometria, como se fosse espíritos auxiliares, vamos dizer assim. E só porque às vezes, o que a gente trata na apometria são aqueles que vêm em desequilíbrio. Se a gente for pensar mesmo, são, na verdade, memórias, né? Não é que aquela personalidade, ela tá vagando por aí. Porque o difícil de entender isso, a gente tem que entender os corpos, né? Porque acaba que a personalidade, ela é uma estrutura psíquica
como se fosse uma casca, né? Então, o espírito ele está evoluindo por essas cascas, como se fosse, vão se descascando ao longo das encarnações. E cada encarnação a gente tem uma personalidade que a gente vai deixando ela e vai continuando. E é legal pensar sobre isso quando a gente pensa, por exemplo, em espíritos do kardecismo. Por que que o espírito do kardecismo ele continua trabalhando no astral com o mesmo nome e no astral, quer dizer, ele já foi para o astral e ele volta para a Terra para trabalhar nos centros espíritas com o mesmo nome da encarnação passada, como, por exemplo, Bezerra de Menezes. Por que que ele continua usando o mesmo nome daquela encarnação dele? Tem, e aí é a mesma coisa. Quando chega o espírito do Bezerra de Menezes, às vezes não é o espírito do Bezerra de Menezes, é alguém, é um outro espírito que usa aquela roupagem, ou é um desdobramento dessa consciência, é, de, desse espírito. Então já não é o espírito, mas é um desdobramento astral desse espírito que não é o Bezerra de Menezes. Ele foi o Bezerra de Menezes e continua, né, propagando essa personalidade, mas o espírito dele não se restringe a ser Bezerra de Menezes. Tanto é que parece que ele já reencarnou, está para reencarnar, e outros exemplos também do espiritismo, né? Que estão para reencarnar, ou reencarnou e continuam presentes nos centros espíritas trabalhando, mesmo que o espírito já encarnou né, para uma nova encarnação. Então, para um exemplo talvez mais entendível assim. Acho que é um pouco complexo isso. Mas na apometria, vamos pensar que a gente está tratando mais da memória, mas de uma memória tão viva, e aí quando a gente sai do concreto, vai para o energético, o espiritual, é uma memória tão viva que é um holograma, né? É uma coisa que realmente tem uma vida, né? Porque ali já não é físico, é tudo mental, né? Tudo energético. Não sei se está dando para entender sobre essas personalidades de vidas passadas, né? Porque a pessoa que talvez tenha uma cultura de, sei lá, para pessoa entender que existe reencarnação já é um passo. Para a pessoa entender que as encarnações de vidas passadas ele não obsedia ela, acho que já é muito. Mas que é um novo entendimento. Por isso que a apometria é uma técnica dessa nova era. Assim, é um novo entendimento sobre aquilo. Se a gente for pegar por parte do kardecismo, isso, bem Kardec, sim, isso não é falado, não é explorado essa compreensão mais profunda sobre, sobre a personalidade, sobre o espírito e as suas encarnações, sobre, né, o perispírito. Então, é uma compreensão diferente. O Luan falou que nunca ouviu falar isso no centro, é complexo. É, meio dá uma bugada na cabeça. Mas é um entendimento diferente, né? Um entendimento mais quântico, vamos dizer assim. Mas eu acho que quando a gente olha para a questão do campo morfogenético e olha para a questão da memória, isso fica mais fácil. Assim, fica uma coisa mais real, né? Fica uma coisa assim, tipo, como, né? Porque aí a gente entra numa coisa infinita, assim, você fala, "Nossa, então tem personalidade minha que tá, sei lá, perdida aonde, né? E aí você fica meio, né, paranoico. Mas eu acho que é interessante pensar nessa questão da memória. Então, acaba que na apometria a gente vai tratando essas memórias, seja dessa vida ou de vidas passadas. Memórias tão vivas que é capaz de nos obsediar como espíritos, né? É,
E aqui ele fala, ó, essas personalidades, essa aqui é a fala do Godinho. Essas personalidades múltiplas e subpersonalidades são ligadas à personalidade física encarnada por um elo fluídico energético, cordão ou fluxo de energia, cordão prateado, da mesma forma que as personalidades múltiplas e elementos anímicos. Por exemplo, aqui o Luan, a Alberta já participaram do Círculo da Vida. Lá no círculo, quando a gente vai lá e representa uma parte da pessoa, uma criatura que a gente chama de círculo, aquilo ali é como se fosse uma subpersonalidade, entende? Assim, para vocês participarem, para vocês entenderem mais o que seria essa subpersonalidade. Então, aquilo ali seria uma subpersonalidade da pessoa que está falando, entende? Só para um exemplo mais vívido, mais prático, assim. No caso, quem está representando, é isso? Não. Quem está representando aquela parte. A parte da pessoa que a pessoa representa é como se fosse uma subpersonalidade da pessoa que está observando. Entendi. E aí vocês veem que o negócio é muito real, né? Que dá para sentir, que dá para entender, que né, é uma coisa bem real, assim, não é uma coisa só imaginária. E acaba que essa palavra que ele fala aqui, elementos anímicos, é tipo isso, né? Porque a nossa mente cria o tempo todo, a gente está criando. E são elementos anímicos, de ânima, né? De alma, e que fazem parte da gente. Então, a mesma coisa são as personalidades de vidas passadas, elas também fazem parte. Assim que a gente pensar na regressão de vidas passadas, a pessoa é a mesma coisa. A pessoa ela vai acessar a memória energética, espiritual, que está ali disponível para ela. Ela não vai voltar na vida passada, né? Que aí já é um outro, né, outro entendimento de espaço-tempo. Mas assim, o que a pessoa acessa é uma memória que ela traduz aquilo com o cérebro dela. Então, às vezes, é uma outra coisa, né, que acontece lá, a gente nunca sabe, mas o jeito que ela consegue acessar essa memória e traduzir ela é a mesma coisa. Quando você pensa na sua infância, você conta uma história da sua infância, é o jeito que você consegue traduzir isso hoje. Às vezes você não lembra direito como é que realmente era. Se você voltasse lá, a criança contaria aquela história diferente. Então é complexo, mas é o que acontece. Então é legal pensar nesse ponto de vista de memórias, né? Então, como se fosse tratando essas memórias que são cargas de energia que estão na pessoa, né? De uma forma bem genérica, seriam cargas de energia que está com a pessoa. Só que, assim, quando a gente pensa em subpersonalidade e personalidades múltiplas, elas são como se fossem espíritos mesmo, que auto-obsedia a pessoa, às vezes totalmente alheio dessa questão. E aí, o que a gente faz? A gente, né, desconecta, se for do passado, a gente quebra a sintonia com o passado, trata e devolve isso tratado, seja alinhado com a pessoa. Veja isso está em conflito, a apometria faz o que? Trata e devolve alinhado. É a mesma coisa, né, Roberta, né, você participou do círculo, é a mesma coisa você vê aquilo ali, o círculo. Imagina que aquilo ali é a cabeça da pessoa, é a mente da pessoa. Então, existe todos esses conflitos entre as partes e que a apometria ela vai pegar cada parte e vai alinhar. E aí onde que a gente conecta essa questão das subpersonalidades, das personagens múltiplas, antes a gente fazia muito isso, hoje a gente já não faz mais essa especificidade, que é relacionar, por exemplo, isso aqui é do corpo mental, ou seja, isso aqui faz parte de um registro que está localizado, conectado com o corpo astral, que é mais emocional.
Ah, não, essa aqui é mais uma questão de mental, então está relacionado com o corpo mental. Antes a gente fazer essa distinção, hoje a gente viu que isso não precisa, né? A pessoa precisou ver é só o que foi tratado, né? Mas é interessante dizer assim, por que que a gente consegue captar isso na apometria? Porque a gente desdobra, né? Lembra daquele exemplo lá da sanfona, a gente abre e aí a gente capta esse desequilíbrio que está conectado, por exemplo, a subpersonalidade, a personalidade múltipla, está conectado com esses corpos sutis, né? Principalmente o corpo astral e o mental inferior e às vezes o mental superior, né? São isso que é tratado. Porque o corpo astral e o mental inferior é como se fosse a nossa emoção e nossa razão. É aquilo que está muito presente, que influencia muito a gente nessa vida. Já o mental superior é aquele que já que é responsável pelo nosso projeto, que está mais conectado com a parte mais espiritual. É importante a gente fazer essas voltar lá no começo para a gente ir encaixando as coisas, e entendendo dessa leitura mais energética e espiritual a partir essas bases teóricas, entendimento da fisiologia espiritual, né? Anatomia espiritual. Tá tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Estou entendendo? Isso aqui eu já acho que eu já respondi, né? Como as personalidades múltiplas e subpersonalidades se apresentam nas sessões de apometria. Uma coisa, assim, às vezes você não vê. Tem muita gente que tem facilidade de visualizar, mas tem gente que não consegue ver. Então é legal você sentir no corpo, né? Sentir um aperto na garganta, um aperto no peito, uma angústia. Porque às vezes a gente sente, e aí eu já falei isso para vocês, né? A gente sente no corpo astral. Parece que é no corpo físico, mas é no corpo astral que a gente sente isso. E dá um certo reflexo no corpo etérico, no corpo físico. Mas é no corpo astral onde que a gente capta essas coisas. Porque às vezes você não tem a visão que aquela personagem morreu enforcada, mas você sente um aperto na garganta que parece que é uma corda que sufoca tanto ao ponto que parece que vai matar. Então, às vezes pode vir essas memórias assim, se quiser, essas visões assim, de como que essas subpersonalidades, personagens múltiplas, elas elas se apresentam nas sessões de apometria. Ô, Rafa, é normal quando a gente faz a sessão, você ficar um tempo depois com aquela sensação, porque na aula passada que eu fiz o exercício com a Mariana, que eu senti um aperto muito forte na garganta, um desconforto muito forte, eu ainda fiquei uns 10 minutos depois que acabou o exercício sentindo. É normal? Aí esse processo é de você ainda ficar sintonizado com aquilo. Aí o melhor é você, mas também é com o tempo. Assim, com o tempo acaba que você vai treinando e conseguindo se desligar. Aqui, então você fez, tratou, você desliga. Aí que já tem o próximo paciente, né? A próxima pessoa a ser atendida, você não pode ficar ali tanto tempo sentindo uma coisa da pessoa passada. Mas é a prática, né? Porque acaba que você fica sintonizado, né? Que ainda fica reverberando no seu corpo astral aí. Mas é E seria normal. tipo, um comando que a gente tem que dar ou não? É mais a prática mesmo, né? Não tem como, assim, ser uma coisa mais mental, né? Tá, o mental ajuda, mas a questão mesmo é que a gente fala de você trabalhar sua musculatura energética, né? Que aí você vai ficando mais, fica mais fácil, fica mais fluido, né, esse processo. Mas aí depois ficou tudo bem. Depois ficou tudo bem, foi só uns 10 minutinhos. Então, tá bom, obrigada. Por nada.
Rafa, não sei se você já falou, não hoje, mas quando a apometria é coletiva, como que faz? Faz uma pessoa de cada vez que deixa o nome ou faz todo mundo junto ao mesmo tempo? É Assim, todo quem mundo foi? junto. Entendi. Mas aí Porque não sabe o que é de quem, por exemplo. é por isso, a gente faz todo mundo junto justamente por isso, porque não tem o feedback individualizado. Entendi. Mas o fim é o que interessa, né? É assim, a diferença é que a pessoa vai ter, na individual, a pessoa vai ter um feedback talvez, mas se a pessoa está com problema ali, ela buscou a apometria coletiva, ela vai ver que talvez na relação lá do que foi tratado vai aparecer alguma coisa que tem a ver com ela. Não, e assim, eu percebi, assim, né, porque o meu menino fez, né, eu coloquei o nome, ele estava sabendo e tal, mas ele não entra lá no grupo, não vê aquele negócio. Mas teve muitas coisas lá, né, nos feedbacks que eu identifiquei, e assim, é impressionante a mudança, né, porque assim, a mudança de hábito dele, com 2 sessões que ele fez coletiva, eu fiquei assim, eu falei, gente, tô chocada. Sabe assim, foi muito nítido de você perceber mesmo que tinha um processo ali, que aquilo ali quebrou mesmo. O que eu gosto, que eu acho assim da apometria é essa questão assim, porque é na hora, né? A hora que faz a limpeza ali, o negócio quebra, né? Não sei te explicar como que é, mas assim, foi nítido, foi perceptível o negócio. Muito doido. É que desliga, né? Você tá Pois conectado, é. desliga. E é isso muita gente experimenta, né? Que é a mudança, né? Que é essa mudança, É, assim, essa- é quase que instantânea, né? assim, a sensação é que, tipo, dormiu de um jeito e acordou de outro, né? Coisa mais tudo bem. E outra coisa, essa questão do sentir, que você falou, que a gente sente, no caso, como enquanto apômetro, né? Eu sinto ali e tal, na hora que eu estou fazendo. Mas a gente também sente enquanto paciente, né? Porque às vezes, quando é individual, eu sei que eu estou passando pela apometria, eu sinto, eu tenho algumas sensações. E aí depois, quando vem o feedback, eu falo, nossa, mas eu tava ali, eu senti tudo, assim. Aham. Principalmente para quem tem mais sensibilidade, sente, assim, todo o processo, né? Mexeu aqui na minha barriga, fez assim e tal. Sente. Entendi. Tá bom. Aula passada eu não pude participar, né? E acabou também que eu não vi a aula gravada. E eu não sei se os meninos fizeram aí, mas depois ninguém falou. Tem que ser em grupo, né? Que foi colocado. Depois, se você puder só voltar um pouquinho aí para me sintonizar, por favor. É que a partir de agora os exercícios vão ser em dupla. Ah, tá. Eu preciso de uma dupla, então, se alguém Fazer. disponibilizar. Mais alguma coisa, gente? A gente pode passar para o exercício. Então, vamos lá para o exercício. Exercício de hoje a gente vai identificar e tratar de uma forma bem simples, né? Só para a gente começando a treinar isso. A gente vai tratar sobre personalidade ou personalidade de vidas passadas, conforme vocês identificar. Mas se vocês não virem nada, não identificarem nada, faz o tratamento da pessoa mesmo. Tá tudo bem. Então, vamos lá. Fechem os olhos,
Respira profundamente. Rafa, peraí, já vai ter dupla agora? Desculpa cortar, mas quem vai ser Ah, dupla? sim, esqueci isso. Uma vez pra lembrar. Escolhe uma dupla aí. Deixa eu ver. Tem 6 pessoas, vai dar certo. Ah, pra mim, qualquer pessoa aí que tiver interessado. Legal ir fazendo com duplas diferentes da semana passada para ir também conhecendo as pessoas e fazendo diferente. Escolhe aí, gente, duplas. São 3 duplas. Alguém toma a iniciativa. Eu vou ter que Gente, vocês estão escolher. muito tímidos. Vamos seguir aqui, ó, a linha aqui, que às vezes fica mais fácil. Ó. Aqui para mim aparece eu, Luan, depois a Mariana, o Felipe, a Nilma e a Paula. Às vezes a gente divide assim na fila para ficar mais fácil. O que vocês acham? Uhum, tá bom. Então a minha é o Pode Felipe, né? É, eu e o Tá bom. Luan, ok? Ok. Você começa, Roberto, ou eu começo? Não, começa você, porque eu não fiz aula passada, é até bom para me sintonizar aqui, beleza? Tá bom, Obrigada, Luan. por nada. Agradeço. Mariana e Felipe, Paulo e Nilma. Então já definiram quem vai começar. Eu começo, pode ser? No caso, eu e a Nilma? Pode ser. A Mariana começa então com o Felipe. Mariano começa então? Tanto faz, mas tudo bem. Pode ser. Mariano começa. Então vamos lá. O que você não entendeu, Nilma? Está definindo só quem vai começar, que um vai fazer no outro, é só quem começa. A Paula vai começar, a dupla é você e a Paula. A Paula vai começar e aí depois, quando a gente trocar, você faz na Paula. Entendeu? Então, fechem os olhos. Respirem profundamente. Solta o ar devagar. Vai relaxando os pés, parte de baixo dos pés. Relaxe a articulação dos dedos dos pés. Relaxe a musculatura do calcanhar, os ligamentos do calcanhar. Relaxe a articulação do tornozelo. Relaxa as panturrilhas, toda a musculatura em volta das panturrilhas.
Relaxa a articulação dos joelhos. Relaxa a musculatura da coxa, a parte de cima, a parte de baixo. Relaxe as nádegas. Relaxa a barriga. Relaxa as costelas, o peito. Relaxa a lombar. Relaxa a musculatura da coluna até em cima. Relaxa a musculatura em volta das escápulas. Relaxa a articulação dos dedos, das mãos. Relaxa a palma da mão. Relaxa a articulação dos punhos. Relaxa a musculatura do antebraço. Relaxa a articulação dos cotovelos. Relaxa a musculatura dos braços, parte da frente, a parte de trás. Relaxa os ombros, a musculatura dos ombros.
Relaxa a musculatura do pescoço, cervical, musculatura da garganta, as cordas vocais. Relaxa maxilar, mandíbula. Relaxa os lábios, a língua. Relaxa o nariz, as bochechas, as orelhas. Relaxa os olhos, as pálpebras, as sobrancelhas. Relaxa a testa. Sente o rosto relaxado. Relaxa o couro cabeludo. Se alguém estivesse fazendo um cafuné, sente seu corpo todo relaxado. Agora construir uma pirâmide de luz onde cada um está com asas para cima, asas para baixo, isolado da chama violeta e dourada, dentro de uma esfera metálica prateada e anéis de aço ao redor, dando a máxima proteção a todas as pessoas que estão participando, convidando o mentor espiritual de cada um, conectando com o eu superior de cada um, conectando com a egrégora de luz, espaço Salamata, o Dr. Fritz e toda a sua falange, colocando o guardião de luz onde cada um está e desdobrando todos os participantes em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora visualize a pessoa na sua frente, ou você na frente dela, e tenta fazer uma varredura ou captar, identificar se tem alguma subpersonalidade ou personalidade de vidas passadas que precisa ser tratado nesse momento. Isso pode se apresentar com algum sentimento, com alguma sensação, pode vir alguma história na sua cabeça. Ao identificar, você tenta compreender quem é essa personalidade, como ela é, qual função ela tem, de uma forma de uma conversa mental. E depois que você começar a compreender se é uma coisa dessa vida, de vidas passadas, qual o sentimento, como é que ela está, qual que é a função dela ali, você então começa a
fazer o processo de imposição de mãos. Então você vai, coloca as mãos em sua direção. E faz a imposição nas cores prata, lilás, violeta, debelando qualquer energia negativa que possa emanar dessa personalidade. E agora faça o movimento de apaga os polarizo, dá esse comando mental. Se for uma coisa de vidas passadas, dê também o comando mental de quebra de sintonia com o passado. Dá o comando mental, quebra sintonia, quebrando sintonia com o passado, 1, 2, 3, quebrando sintonia com o passado, 1, 2, 3, quebrando sintonia com o passado, 1, 2, 3. E aí você volta a fazer a imposição de mãos, agora na cor rosa e dourado. Você pode fazer uma oração espontânea mentalmente. E depois dá o comando, quando você sentir que já conseguiu acalmar, elevar a vibração, e para a equipe espiritual para levar essa parte da pessoa para ser tratada. Agora termina fazendo a limpeza no campo astral da pessoa, com as cores prata, lilás, violeta.
E no final aplica a cor dourada e rosa. E agora vamos trocar. Quem recebeu agora vai fazer na outra pessoa. Então agora a pessoa que recebeu mentaliza a outra, foca a sua atenção em tentar captar, identificar, sentir se tem alguma subpersonalidade dessa vida ou personalidade de vidas passadas que precisa de tratamento nesse momento. Ao identificar, aplica. Você tenta compreender primeiro quem que é essa personalidade, como é que ela é, qual que é a função dela. E agora começa a fazer imposição de mãos, as cores prata, lilás, violeta. E agora faz apaga, despolariza. E se for de vidas passadas, faz quebra sintonia com passado, 1, 2, 3. Quebra sintonia com passado, 1, 2, 3. Quebra sintonia com passado, 1, 2, 3. E agora aplica uma cor dourada e rosa nessas personalidades, subpersonalidade. Faça uma oração mental espontaneamente. E depois dê o comando para a equipe espiritual levar essas personalidades.
Depois de encaminhar, você faz a limpeza no campo astral da pessoa que está recebendo, com as cores prata, lilás, violeta. E depois aplique a cor dourada e rosa para finalizar. E agora vamos reacoplar a todos, perfeito estado, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora podem ir abrindo os olhos, voltando. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi o exercício? Me deu um pouquinho de dor de cabeça quando eu tava recebendo, Rafael, mas deu uma melhorada agora. Hum, Posso relatar o meu com a Nilma? pode. Tudo bem, Nilma, eu falar, né? Bem, pode falar. No começo, eu não consegui visualizar muita coisa, mas eu senti minha cabeça muito, muito pesada. E é como se o dente tivesse cerrado, como se fosse uma raiva que tivesse contida, uma raiva que não foi expressada. Aí eu fui aplicando as curas de acordo com as luzes que o Rafael foi falando, e foi interessante que é como se transformou num feto. Eu não sei se era de quando a Nilma era um feto ou se era um feto da Nilma. Eu tive a impressão que depois como se fosse um feto dela, porque foi em direção à barriga dela, e aí depois que foi fazendo os tratamentos já estava tudo bem, sabe? Saiu o peso da cabeça, e eu senti como se não tivesse assim uma subpersonalidade para enviar. Eu pedi para que se houvesse, né, que fosse enviado, mas parece que naquele momento ali meio que resolveu o que tinha para resolver, sabe? No final tava mais calmo. Uhum. Não sei se faz muito sentido, né? Mas foi isso que me veio. Faz. Tem a Faz ver com o que a gente estudou hoje. muito sentido. E quando eu recebi, eu senti muito aperto no peito, uma dor tremenda no peito e uma dor de cabeça dilacerante. Parecia que a minha cabeça ia explodir, ainda continua doendo. E quando eu mentalizei a Paula, a princípio não veio nada. Eu pedi autorização ao eu superior dela, os mentores, para que eu acessasse o campo de energia dela e verificasse se havia alguma subpersonalidade que necessitava de tratamento. A princípio, eu não vi nada, mas de repente começou a aparecer umas bolinhas pretas em torno dela, que eu não sei falar o que realmente era. Aí eu fui dando os comandos, o Rafael foi dando os comandos das luzes, foi limpando, dispersando, foi aplicada a chama violeta para transmutar aquilo, pedi para que que fosse levado para tratamento aquilo, eu não sei, mais uma vez, dizer o que era.
E quando eu comecei a ir para ela, eu senti o coração mais leve, mas a cabeça continuou um pouco dolorida. E finalizei enviando para ela boas energias, energias de paz, amor, alegria, felicidade, saúde, cura, sabedoria, e que ela recebesse o que necessitava para o desenvolvimento espiritual dela. E pedi que fosse levado para tratamento espiritual, o que realmente necessitava. Finalizei abençoando. Foi isso. Não sei se faz muito sentido. Não, fica tranquilo, tá tudo certo, vocês estão aprendendo. É que com o tempo vocês vão sabendo melhor identificar e também dar nome, né? Às vezes você viu alguma coisa que talvez esteja além dessa aula, né? Alguma questão que está no campo energético dela, e aí você tratou. Tá? Mas faz parte. Roberta, você me permite falar o que eu senti? Sim, claro. Fica à vontade. Então, é que é meio pessoal, assim, eu acho. Enfim, Estamos aqui para aprender e compartilhar uns com os outros. sim, o meu, tudo que você sentir, você pode falar, tá? Não precisa ficar com receio, não. Ah, a princípio, assim, eu peço até desculpa aqui que dessa vez eu não coloquei foto no meu e eu sou uma pessoa que eu visualizo bastante, né? Que eu já treinei, assim. Aí no seu, só sei o nome, assim, e o seu tom de voz. Então, eu tentei me guiar por ele para chegar até você. E me veio um sentimento muito bom, assim, de você, um sentimento acolhedor. E eu consegui chegar. Ah, aí quando eu estava chegando até você, me veio uma imagem de uma mulher, assim, parece que, não sei se ela estava no banho ou molhada, era bem azul, era um azul mais escuro, me pareceu, e era uma super personalidade, eu não sei se era dessa vida ou se era de outra, mas que ela tinha depressão e problemas com o próprio corpo, com um pouco de autoconfiança. Não era uma personalidade hostil, mas enquanto eu tratava ela, eu senti que você estava com uma dor no peito, alguma coisa assim. E meu sobrinho chegou aqui, ele tá desmarrando na porta, peraí. Aí eu tratei também essa ligação que você tinha para cortar com ela, essa ligação mais no peito. E aí não era uma personalidade hostil, ela recebeu uma cura normal, necessitou muita luz prateada, aí depois os mentores levaram, eu terminei o passe, te enviando boas energias, e quando eu recebi de você, eu senti uma pressão no lado esquerdo da cabeça, no chakra frontal e no coração. E eu senti um cheiro de fumaça, não sei porquê também. Bom, foi isso. Espero que faça algum sentido. É, eu acho que, assim, é igual o Rafa falou, né? Eu acho que faz tudo que a gente vivencia que acaba que faz muito sentido. Eu vou tentar ligar aqui a câmera, que realmente, né? Faz muita diferença a gente se ver, né? Aí, tô eu. Então, eu também não te vi, né? Para pegar a sua imagem, mas eu também fui, da mesma forma, me guiando, né? Pela sua voz, pela sua fala. E, assim, eu não conseguia ver, não era como se fosse o Luan, talvez uma subpersonalidade, era sabe, um bonequinho, assim, era uma pessoa, mas não tinha os formatos, era só a sombra, e estava bem escuro, e assim, agachado, sabe, parecia que estava acuado, com medo, me veio muito essa coisa do medo, assim. Eu senti uma dor, assim, não uma dor, mas uma pressão, assim, também no peito. E
E assim, a cada momento que ia passando, às vezes me davam uns arrepios, assim, eu sentia o corpo arrepiando, e aí vinha para mim, assim, para falar, né, para aquela subpersonalidade, assim, para ter a questão de autoconfiança. Teve um momento de pedido de perdão, eu senti necessidade né, de falar, não, eu te perdoo, me perdoa, teve uma troca aí de questão de perdão, e aí depois aquela figura ali, que estava assim, muito acuada, né, com o tratamento, ele foi reerguendo, sabe? Parou de ficar. A sensação, a primeira visão, assim, a primeira imagem que apareceu para mim era muito acuado, assim, sabe? Quando põe até a mão, assim, a sensação mesmo de medo, de uma coisa que estava bastante amedrontado, inseguro, alguma coisa assim. E aí depois no final foi acalmando também. E eu senti muita dor aqui, assim, atrás, não é na nuca, assim, mas assim, nessa região aqui do pescoço, embaixo. E agora também já melhorou bastante. Aí eu também pedi, né, que fosse tratado, fosse encaminhado. E no final ficou tudo bem, ficou tranquilo. Mas no início foi isso, assim, que eu senti. E quando você estava fazendo em mim, eu estava muito confusa. Eu não conseguia acalmar, sabe, meus pensamentos. Ficou muito confuso aqui para mim. Eu falei, gente, sabe assim, eu estava até com medo de não estar conectada, assim, porque eu fiquei muito confusa, bastante confusa, muito pensamento vindo na minha mente. Eu não conseguia ficar sem pensar, sem aceitar aqueles pensamentos. Mas foi isso. E aí do seu foi essa questão, assim, eu senti aquela figura assim com muito medo, muita insegurança, muito medo e uma imagem assim muito escura, sabe? Era uma sombra, na verdade. Era uma sombra bem escura e com essa feição de muito medo, assim, de muita. Mas aí depois foi melhorando e aí eu vi a mesma sombra já bem, né, vamos dizer, em pé, assim, mais firme, e depois também desapareceu. Foi isso. Faz muito sentido, só te dando feedback, assim. Tanto a questão da nuca, eu já trabalhei com o Rafael, falava para ele que eu sentia bastante essa coisa na nuca, assim, que a gente já trabalhou. Acredito que vai ser nos próximos, que é aparelhos, essas coisas assim. Acredito que eu tenha, e essa parte minha mais recuada, mais com medo, assim, é o que eu faço tratamento para crise de ansiedade. Sou muito ansioso, assim. Então acredito que você pode ter visto uma super personalidade dessa vida, entendeu? Mas fez muito sentido. Obrigado pelo relato. Que bom, obrigada a você. Posso falar, Rafa? Pode falar sim. Ó, confundi, Felipe, né? Felipe, do seu, acho que eu não consegui ver tanta coisa assim. Mas quando eu me concentrei bastante, eu também não sei se é porque eu não tinha uma imagem sua, na cabeça, mas eu vi um rapaz, sentado. Esse rapaz estava sem camisa, estava com uma bermuda assim, e com os pés descalço. Me chamou a atenção que os pés, eu olhava assim, os pés estavam sujos, machucados, parecendo que você estava um tempo, não sei, em situação, parecia até de escravidão. Me veio isso na cabeça, sabe? Quando eu tentei entender, parecia ser coisa de outra vida. E aí eu segui os comandos que o Rafa mandou, né, das cores, e esse rapaz estava com a cabeça bem baixa, assim, uma situação parece que de cansaço mesmo. Não era uma pessoa que eu sentia, assim, que era hostil nem nada, mas era uma pessoa cansada. Aí eu segui os comandos que o Rafa pediu e recebeu o tratamento, foi encaminhado com os mentores, e depois eu refleti as cores lá no final
e parecia que você estava assim se sentindo melhor. Eu não visualizava mais esse rapaz cansado, descalço, com as vestes assim, com a bermuda bem, parece que rasgada. Eu conseguia ver que estava melhor. E quando você estava fazendo o tratamento em mim, eu senti um aperto muito grande no peito. Mas foi só isso. Não sei se vai fazer algum sentido, né? Parece ser coisa de outra vida, ou não sei se tem sentido, né, para sua vida agora. Ah, sim. Quando eu fiz você, eu vi muito. Parece que eu vi só vultos, sabe? Eu não consegui enxergar você. Eu vi a sua aura e vi a silhueta preta, como se fosse uma sombra sua. Aí, na hora que ele falou das superpersonalidades, parece que essa sombra se dividiu em 5. Quatro delas estavam com uma ligação com você. Aí eu quebrei a ligação, igual ele falou, e encaminhei essas 4. Pedi, né, para encaminhar essas 4 para onde é que, né, os espíritos melhores soubessem encaminhar. E me pareceu que deu uma leveza na sua aura depois que o tratamento foi feito. Parece que ela estava muito escura no começo e no final estava mais leve. E foi isso. Ah, tá bom, obrigada. Tá todo mundo bem? Uhum. Sim, Sim. 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 Sim, tô bem. Então tá bom. Aí vocês praticam durante a semana esse exercício em dupla, é legal fazer em dupla. Vocês irem praticando, treinando e tratando um ao outro. Tá bom? E se acontecer alguma coisa, vocês avisam lá no grupo, a gente ajuda a resolver. Mas é isso aí, muito bom. Vocês já estão aí, ótimo, já. Estão quase prontos para fazer a apometria já. Rafa, você consegue sentir alguma coisa assim? Porque você faz parte, né, da egrégora. Você consegue ter alguma conexão com o que a gente está vivenciando no momento que a gente está fazendo? Às vezes sim, às vezes Entendi. não. Não, fala assim, porque aí, como você já tem mais prática, até para entender, né, se tem um sentido que a gente está. Não, mas tem, vocês estão no caminho certo. Tá, estão ótimos. Fica tranquilo. Beleza. Tá bom, então. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.